Vamos lá, Salmo 115. E vamos ler de novo, responsivamente, todo o Salmo, agora para terminar. Salmo de número 115. Vamos lá, diz assim, leamos responsivamente novamente. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é seu amparo e o seu escudo. De nós que tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor nos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Ok, uma rápida recordação do que vimos até aqui. O Salmo trata, dentro dos chamados Salmos do Halel, de 113 ao 118, e fala exatamente do louvor que é prestado a Deus. Nesse ponto em particular, o salmista faz claramente uma distinção, uma comparação entre Deus e os ídolos, e entre nós que adoramos a Deus e eles que adoram os ídolos, referindo-se aqui provavelmente aos outros povos, particularmente aos povos babilônicos, de onde eles vieram, já que este salmo é chamado um salmo, é conhecido como salmo ou seja, pós-exílio, do retorno do exílio, quando o povo foi de fato levado em cativeiro para a Babilônia. E nesse contexto histórico, o salmista está nos ensinando a adorar e a servir unicamente a Deus, ao Deus verdadeiro, a quem se deve dedicar todo louvor e toda adoração, e não aos ídolos. Vimos que essa questão, ou esse aspecto da adoração é fundamental, porque na realidade a adoração é um instrumento que Deus também utiliza para que, de alguma maneira, nós realmente sejamos como Ele é, para que nós reflitamos a imagem que temos dele, porque para essa finalidade fomos criados, a sua imagem e semelhança. E percebemos que idolatria não está ligada apenas a atos cerimoniais, litúrgicos, a ritos. A idolatria faz parte do dia a dia, tem a ver com aquilo que nós confiamos, certo? Em quem eu confio? Esse é meu Deus. Então, no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu posso inclusive confessar que sou, digamos assim, alguém que crê, mas ainda assim viver em parte dos meus dias como um idólatra, porque na verdade eu deixo de confiar no Senhor e confio em outros, né? Não necessariamente só em mim, mas em outros. O que nós tínhamos que observar aqui, a partir do verso de número 13, do verso de número 12, é que o Senhor se tem lembrado de nós, então o Senhor nos abençoa. Eu substituí, de certa forma, a palavra abençoar, que é a ênfase do texto, pela ideia de esperança. Não é, na verdade, arbitrário. É porque, na realidade, ele faz aqui mais uma afirmação. Se você observar, ele não está aqui dizendo ou requerendo, digamos, ou prometendo. Ele está dizendo e afirmando que o Senhor abençoa. O Senhor realmente é quem traz essa sua bênção sobre nós. E nós precisamos, claro, em primeiro lugar, lembrar especificamente o que é que nós entendemos
por essa chamada bênção, né? E daqui a pouco eu falo sobre isso, e particularmente sobre o fato de que ele está fazendo uma afirmação: Deus nos abençoará. E ele afirma: Deus abençoa. Ou seja, não é uma dúvida, não é um desejo, não é uma manifestação de uma vontade, não é uma oração pedindo para que Deus o faça, e muito menos uma declaração para que Deus obedeça, como às vezes acontece. É nada disso. Ele está afirmando que Deus nos abençoa e que Deus nos abençoará. Por isso, isso é tomado como uma esperança, porque há uma grande diferença entre a esperança que temos, aquilo que chamamos de esperança, e aquilo que, na verdade, o mundo, ou, em geral, o nosso conceito contemporâneo tem de esperança. Esperança para nós é, acima de tudo, uma certeza, tá? Eu sei que o texto de Hebreus 11 fala sobre a fé. A fé é a certeza, pois a esperança é exatamente essa certeza que temos. Tá? A nossa esperança não são dúvidas, não são expectativas, não é otimismo, não é na verdade uma possibilidade, não é na verdade aquele pensamento positivo, né? Força mental. Não é nada disso, é na realidade uma certeza, certeza que Deus traz ao nosso coração. Por exemplo, o texto de Colossenses 1, ele diz que na realidade ele dá graças a Deus pela fé e pelo amor que havia entre os colossenses, por causa, ele acrescenta, da esperança que está preservada, e diz, da esperança, a qual ouviste por meio da palavra do Evangelho, a palavra da verdade do Evangelho. Ou seja, a esperança que temos, ela é resultado do Evangelho, e não é resultado das nossas experiências. Isso é muito importante, tá? Eu sei que todos nós temos testemunhos de ocasiões em que Deus nos abençoou, tá? E temos várias ocasiões em que Deus realmente nos guardou e nos amparou, como também temos testemunhos de situações em que Deus, na verdade, não fez exatamente aquilo que esperávamos, né? Eu tive, meu primeiro carro foi um Fusca 74, novíssimo, a cor lindíssima, creme, tá? Isso, era lindo o carro. Meu carro só tinha um problema: ele não era convertido. Sério. Ele estragava todo domingo pela manhã na hora de ir para a escola dominical. Vocês conhecem Fusca, tá? Seu pé está aqui na frente, mas o motor está lá atrás. Aí o cabo do acelerador tem que sair daqui, passar por baixo do carro e no meu carro havia um local da lata que cortava o cabo do acelerador. Aí o que eu tinha que fazer? Até eu descobrir isso, eu tive que emendar e adaptar. Às vezes saía e abria o motor do Fusca atrás, deixava o carro acelerado para poder... Você não precisa nem pisar no acelerador, você vai controlando o freio. Então, toda manhã, quando eu começava, ligava o carro, sabe que Fusca você tem que pisar suavemente para ele pegar, né? Aí, rebentava o cabo do acelerador. Lá ia eu tirar a camisa social, porque hoje a gente fala de bermudas, né? Antigamente, você não estica, então tinha que tirar a camisa social, vestir uma roupa, entrar debaixo do carro, arrumar o carro, para depois voltar para dentro do carro, chegar na escola dominical com aquela vergonha de que o pastor chegou atrasado. E eu orava para o carro não estragar. E o carro... A nossa certeza não é fruto da nossa experiência. A nossa certeza de que Deus nos abençoará não é porque Deus já nos tem abençoado, então eu computo, eu faço uma contabilidade, eu faço um registro em ata de tudo aquilo que Deus fez por mim. É pelo contrário, a ideia é que o Evangelho é que traz essa esperança para nós. É o Evangelho que, na verdade, traz essas certezas. E a nossa certeza não é do que vai acontecer, mas é certeza daquilo que Deus é. Tito 1:3 escreve isso, na esperança, diz ele no verso 3, da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. É importante isso. Ou seja, essa palavra que está traduzida aí, o Deus que não pode mentir,
Tá? É uma palavra só no grego. Lembra que eu falei da nossa dificuldade de tradução? Não dá para traduzir uma palavra que é uma frase, né? Mas é uma palavra só, porque é um atributo de Deus. A esperança que temos é certeza, porque ela está baseada no caráter de Deus. Não na minha experiência, não obviamente na minha expectativa, não na minha força da fé. Vocês conhecem essa história de que as pessoas entendem, já disseram talvez para você, que as coisas não acontecem porque você não teve. Eu li uma vez um livro fantástico, chamado, alguém já deve ter lido aqui, Há Poder em Suas Palavras. Li, precisava ler. Tá? Jorge Linhares, tá? O pastor de Belo Horizonte. E havia um outro que eu li também, de um outro autor, foi um livro, se não me engano, Benny Hinn, na época, clássico. Você vê que o pastor tem que ler muita coisa boa. E eu me lembro que, agora não sei qual desses estilos que eu li, que na verdade você não tem o que você pretende, o que você quer, porque você não pede direito. Você tem que dizer claramente o que você quer. Me lembro da ilustração, porque o livro é só ilustração, Bíblia não tem nada, mas ilustração tem muito. Me lembro das ilustrações que ele usou. Tá? Primeiro foi falar que, por exemplo, um missionário precisava de uma bicicleta e pedia a bicicleta não vinha. Até que ele caiu em si e disse: como é que Deus vai me dar bicicleta se eu não digo que bicicleta que eu quero? Sério, exatamente assim. Aí ele disse a marca, o ano, e aí ganhou a bicicleta. O segundo exemplo era pior. O segundo exemplo é porque, na verdade, uma moça queria se casar. E orava pedindo. Até que ela entendeu que precisava pedir especificamente o noivo que queria. Aí veio. Isso. Loiro, olhos verdes, 1,80 m, missionário. Isso, exatamente. Por favor, se der certo, me avise. Mas veja, que é a ideia de que existem outras causas. Veja bem, Deus nos abençoa e nos abençoará, como diz aqui o Salmo, por causa daquilo que Ele é o caráter dele. Ele é um Deus que não pode mentir, ou seja, não está limitando Deus, está dizendo que essa é a natureza. Deus não pode ir contra a sua natureza e Deus só fala de fato a verdade e cumpre tudo aquilo que Ele diz. Então a nossa esperança é certeza. Está vendo que não é só força mental. Por falar nisso e falando sério, há uma outra obra de um autor, agora eu vou esquecer o nome dele, mas chamado, em português o livro era Cura Miraculosa. Interessante o livro, tá? E o autor, muito bem escrito inclusive o livro, ele conta da sua experiência que em certa ocasião ele foi a uma igreja pregar e etc. E estava completamente afônico naquela noite, teria que pregar no outro dia. E ele orou e no outro dia a sua voz estava limpa e pregou. Curiosamente ele disse que passado alguns anos foi chamado de novo para pregar para aquela igreja e novamente ficou afônico. E ele orou e ficou mudo no dia seguinte, não conseguiu falar nada. É interessante porque é exatamente o que eu estou dizendo aqui, ou seja, não depende da minha força, da minha fé, do meu fervor, da minha oração, depende da natureza de Deus, é quem Deus é, e é o caráter de Deus que de fato garante essa certeza, porque Ele faz como Ele quer, certo? Isso é fundamental. Por isso é que, na verdade, nós podemos até olhar para o Salmo 39 e vocês irão perceber que essa esperança ou essa certeza, se preferirem, tá, de que Deus de fato os abençoará, é o ponto de equilíbrio do próprio salmista. Senhor, diz ele, dá-me a conhecer a medida dos meus dias. E quando ele pede isso, ele não está pedindo para que Deus lhe dê a data da sua morte.
Ele está pedindo apenas para que eu reconheça a minha fragilidade, para que eu veja como eu dependo absolutamente do Senhor em todas as coisas. E aí ele vai falar sobre a esperança das pessoas, em que esperam. Ele começa a descrever a esperança que as pessoas têm e termina dizendo: eu, porém, qual é a minha esperança? A minha esperança é o Senhor. Veja bem, a minha esperança não é o que o Senhor faz, a minha esperança não é o que o Senhor fará, a minha esperança é Ele. Ele é a pessoa dele. A minha certeza está ligada a Ele e aquilo que Ele livremente e soberanamente decide. Eu já contei para os irmãos a minha experiência quando eu passava aqui por São Paulo, indo para o Rio de Janeiro a trabalho, né? Ou seja, eu tinha que receber meu pagamento no Rio de Janeiro. Então, uma vez por mês, eu precisava sair de Goiânia e ir ao Rio. O ônibus Goiânia-Rio é um só, e saía às 20 horas da noite, nem sempre eu conseguia pegar esse ônibus. Então eu fazia a famosa baldeação na antiga rodoviária de São Paulo, tá certo? Que hoje, parece, se eu não me engano, ainda é uma corpo de bombeiro ainda, né? Aquela antiga rodoviária no centro, e passava por ali, e de lá pegava o ônibus para ir para o Rio. Isso se deu por volta de 2 ou 3 anos, acho que 2 anos praticamente, trabalhando assim e recebendo todo mês, vindo, voltando, etc. E me lembro bem que uma certa ocasião eu saí cheio de grana, né? O Kleber tinha me emprestado algumas, e cheio de grana, e eu comprei a passagem de ida, tá certo? Até São Paulo, de São Paulo comprei para o Rio, passei no Rio, recebi meu pagamento, tomei meu café, no outro dia vim embora de São Paulo do Rio para São Paulo. E eu vim no ônibus da noite para poder comprar a passagem num ônibus que saía às 7 horas da manhã, para eu poder chegar 12, 14 horas, na verdade, depois em Goiânia. Primeira surpresa, não tinha mais passagem, estava lotado. O próximo ônibus que eu consegui passagem foi às 17 horas. O bolso cheio de grana, porque eu recebi meu pagamento, mas recebia em cheque ainda. Lembra quando a gente assinava o contra-cheque? Antigamente era daquele jeito. Falei, agora, tudo bem. Falei, me dá então a passagem das 17 horas. Quando eu entreguei o dinheiro, o rapaz falou, olha, na realidade, essa noite houve uma mudança de preço e a passagem subiu. Meu dinheiro não era suficiente para pagar a passagem. Foi então que, pá! A pessoa que estava atrás de mim disse, pode dar a passagem para o rapaz que eu pago a diferença. Certo? O que foi isso? Força mental? A força da graça. Tá? Exatamente um Deus que guarda e nos cuida. Numa época que eu não conhecia ninguém em São Paulo. Não existia celular. Conta corrente, nem pensar. Eu sacava meu dinheiro na boca do caixa. O que eu ia fazer em São Paulo? Eu me vi pedindo ajuda na rua, sinceramente. Quando alguém, ou quando Deus, de fato se interpôs e socorreu. Me lembro como hoje, que me sobraram algumas poucas moedas. Do outro lado da rua tinha uma padaria. Eu comprei um pão, que foi o que o dinheiro deu. O melhor pão da minha vida. Foi a minha refeição até eu chegar na madrugada do outro dia em Goiânia. Mas foi o pão da graça. Foi o Deus da graça, socorrendo quando eu precisava, mas Ele me deu o que eu precisava, não o que eu queria. O que eu queria seria uma refeição na hora do almoço, né? Isso, lá em São Paulo, né? Já existia Mancini naquela época, quem sabe? Mas não era o que eu queria, não é o que eu desejo, é o que Ele deseja e o que eu preciso. Por isso é importante nós lembrarmos sobre isso.
Deus nos abençoará, mas Deus nos abençoará com o que a gente precisa. Às vezes você precisa de um carro, às vezes você precisa do defeito do carro, às vezes você precisa da saúde, às vezes você precisa da enfermidade, às vezes você precisa da fartura, outras vezes você vai precisar da escassez, às vezes você precisa do emprego, quase sempre, mas há outras ocasiões em nossa vida que nós precisamos do desemprego. Por quê? Deus, em sua soberania e sua soberana vontade, nos abençoará. É disso que o salmista está falando. Ele não está dizendo para o povo de Israel: não se preocupem, seus dias de aflição acabaram. Está dizendo: confia no Senhor, porque Ele é a sua esperança. Ele te abençoará com tudo aquilo que você precisa, seja o que for. Seja o que estiver de alguma forma trazendo ou de alguma forma promovendo essa situação. Ou seja, novamente isso é uma descrição do povo de Israel, da casa de Arão. É a descrição de todos aqueles que temem o Senhor. É um caráter nosso, tá? 1 Pedro, se você quiser ler, diz exatamente isso, ou seja, é uma característica nossa. Como é que você identifica o cristão? O cristão é aquele que tem essa certeza, essa esperança. Mas volto a dizer, muito cuidado com a nossa afirmação. Não é a certeza de que tudo vai correr bem. Não é a confiança em mim, ou na minha fé, ou na minha teologia, ou nas minhas orações, de que as coisas vão funcionar. Mas é a certeza de que existe um Deus que cuida de nós, que é nosso amparo, é nosso auxílio, é nosso escudo, e um Deus que na verdade nos socorre, mas um Deus que atende a nossa necessidade, antes de atender a nossa vontade. Essa é a realidade do Salmo, e é a nossa clara característica. Contudo, agora ele acrescenta um elemento a mais. Ele diz: os pequenos e os grandes. Se você observar no Salmo, ele abençoa os que temem ao Senhor, diz o verso 13, tanto pequenos como grandes. Porque desde aquela época havia esse equívoco de achar que, na verdade, abençoado é quem tem muito, é quem tem um status superior, é quem está acima de todo mundo. A ideia de que aí essa pessoa é abençoada. Há vários exemplos bíblicos de como esse conceito equivocado acontecia. Vocês se lembram, por exemplo, do texto em que Jesus está em frente ao gasofilácio, em que as pessoas depositavam moedas dentro do gasofilácio, que era provavelmente, que era não de madeira, mas de cerâmica, né? E que ao derramar a moeda fazia barulho. Quanto mais barulho, isso, mais granas do Kleber. E aí, claro, eram pessoas mais espirituais, porque eram mais abençoadas. Os discípulos caminharam, você estava lembrando isso na sala de escola dominical esses dias, o Genésio citou o texto. Os discípulos caminhavam e passaram por um cego. E aí os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou para que este homem seja cego? Porque a ideia que a gente tem é que o enfermo, ou talvez o cego, ou talvez o deficiente, seja menos feliz do que nós. Já perceberam isso? Amigo meu, muito amigo, colega de ministério, o filho dele nasceu perfeito, mas a casa, antes havia alguém morado lá e criado muitos gatos. E o filho teve, esqueci o nome da enfermidade. Isso, obrigado. Alguém, pelo menos alguém culto para mim. Isso. Toxoplasmose. E a criança perdeu a visão. Hoje, é um rapaz já, ele tem 2% de visão em um olho. E eu me lembro hoje, no dia em que esse amigo meu contou para mim, eu era na época diretor do seminário, chorando o diagnóstico do filho. E como eu digo a vocês, a gente não tem sabedoria. Deus quem coloca a palavra sábia na hora certa.
Eu me lembro de ter dito a ele naquela ocasião que o fato de ele não ter visão não significa que ele seja menos feliz do que nós somos. Talvez ele aprecie a vida mais do que nós apreciamos. Porque na realidade essa é a nossa concepção. Se eu tenho muito, se eu tenho saúde, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, eu sou uma pessoa abençoada. Então o salmista precisa nos alertar que tantos pequenos como os grandes são abençoados pelo Senhor. E que Deus guarda a ambos, e que Deus ampara a ambos. E se Deus distingue aqui de um para o outro ganho, não é por injustiça, mas é por propósito. Nem o grande, nem o pequeno merecem, mas Deus supre exatamente essa necessidade. A ideia de que esses grandes e pequenos são atendidos, conforme inclusive o texto de Apocalipse lança. Por quê? Porque nós, na verdade, não conseguimos conceber. Eu chamo a atenção para o texto de Apocalipse, porque Apocalipse nos mostra que existe uma realidade além daquela que nós vemos. Existe uma verdade que não enxergamos, e que existe, de fato, aqui um grande conflito, em que Deus está, de fato, conduzindo o seu povo para para o seu destino e para o seu propósito. Ou seja, Deus é quem o faz. E acrescenta: Deus abençoa vós e vossos filhos, tanto os grandes pequenos como vós e vossos filhos. Aí é uma referência à aliança. Deus nos abençoe em nossa aliança, ou seja, na aliança que temos com Ele, e aí vai vós e vossos filhos. Que, aliás, mais um parênteses, é outro equívoco de interpretação que a gente vê por aí. A famosa ideia de maldição hereditária é um erro de concepção, até um erro de entender o que Deus diz. Tá? Eu acho isso interessante, porque hoje a gente tem muito exemplo disso. Você pega uma frase, tira ela do contexto e o significado é outro. Então, isso tem acontecido na mídia. A pessoa diz uma coisa e depois, por isso que eu pedi para tirar aquele comentário, né, sobre os pets, depois ela vai apanhar o resto da vida porque está fora do contexto. Né? Essa ideia existe. Mas isso é muito comum em relação ao que Deus diz. Deus diz que, de fato, aquilo que nós fazemos vai atingir até a quarta geração, que é chamada de maldição. E Deus está dizendo não que essas pessoas da quarta geração vão ser culpadas pelas primeiras, mas vão sofrer as consequências, exato, das ações destes primeiros, mas até a quarta geração. O que ninguém fala é que Deus diz que, do outro lado, se formos tementes a Deus, Deus abençoará até 1000 gerações. Imagine você que daqui 1000 gerações, essas pessoas estarão usufruindo da graça de Deus por conta do seu comportamento, do seu ato, do seu temor a Deus hoje, da sua obediência hoje. É isso que Deus estava dizendo naquela ocasião, porque Deus é fiel à sua aliança para vós e para os vossos filhos. E os filhos dos filhos, e quantos hão de nascer, usufruindo daquilo que nós fazemos, daquilo que nós realizamos. Essa é a perspectiva do Salmo, por isso é para vós e para os vossos filhos. Importante notar aqui a forma como o texto, ou os verbos, vêm colocados. Ele abençoará, certo? Porque Ele abençoa, e por isso, sede benditos. Ela fez assim, a abelha foi embora. Está doce demais. Sede benditos. E existe aqui uma coisa importante de nós percebermos. Benditos significa que Deus diz o bem em relação a nós. A palavra dele é de bênção. Benditos exatamente porque Deus o faz. Esse é o ponto do salmista. A idolatria nos afasta de tudo isso. A idolatria, na verdade, retira a nossa esperança. A nossa esperança, de fato, se torna uma esperança, não uma esperança, mas um ato de desespero. Sabe? Aquela coisa de que a pessoa se apega porque não existe mais nenhum outro recurso.
Tá? É simples perceber isso. Se você está enfrentando qualquer situação, a pergunta é simples: você ora quando? Tá? No início? Ou quando todos os seus recursos se esgotaram? Essa é uma diferença sobre esperança e desespero. Eu costumo falar brincando que não é na hora H, é na hora I. Você fala, agora não tem jeito. Aí você recorre. Quando acabou, Senhor, agora é com o Senhor, não é mais comigo. Tudo que eu podia fazer eu já fiz, agora é o Senhor. Ao invés de colocar a Deus exatamente no início. Essa é a diferença da esperança e do desespero. Vide os sacrifícios que você vê as pessoas fazendo para alcançar essa graça de Deus. Promessas e compromissos e muitas vezes tolos, tá? Muitas vezes tolos, para tentar de alguma forma convencer Deus a nos abençoar. E é exatamente isso que nós chamamos de um ato de desespero, porque isso não é buscar a graça de Deus, mas é subornar a Deus. Se o Senhor, então eu... Tá? O Senhor me abençoa e em troca eu faço orações assim, muito fiéis. Se eu ganhar na Mega Sena, Senhor, eu dou o dízimo. Como se Deus precisasse. Como se Deus tivesse necessidade. Como diz a Escritura, a prata e o ouro pertencem. E nós achando que podemos de alguma forma oferecer a Deus o que já é dele. Dar a Deus o que já lhe pertence. E de alguma forma convencê-lo a nos abençoar. Não sei se vocês percebem, mas a idolatria nos leva exatamente para essa relação. Observe como as pessoas se relacionam com seus ídolos. E perceba que exatamente essa troca, esse suborno, esse ato de desespero, claro, que ao invés de um equilíbrio emocional, surgem aí as muitas superstições. Me lembro de ter assistido um documentário certa vez falando da fé nas Filipinas, que é um país muito cristão, diga-se de passagem. E naquela ocasião, eles estavam celebrando, não sei que época, que festa que era deles, uma festa cristã, e fazendo sacrifícios. Alguns se flagelavam para alcançar essa redenção, outros raspavam a cabeça, abriam um couro cabeludo, colocava palha e ateava fogo. Alguns outros se crucificavam literalmente, quando não prendiam e arrastavam o peso com ganchos presos aos seus músculos, presos exatamente na sua carne. Tudo isso você diz, absurdo, ridículo. Isso não tem, mas veja bem, é apenas o extremo. Menos do que isso, estamos nós com as nossas pequenas superstições, com as nossas pequenos sacrifícios, com os nossos negócios com Deus. Isso não é esperança, isso é desespero. A idolatria nos afasta da verdadeira esperança. Eu olho para Deus e sei que Deus é. E porque Ele é, eu tenho certeza que Ele me abençoará. Não tenho certeza de que Ele fará o que eu quero, mas tenho certeza que Ele me abençoará. Porque até o não de Deus é bênção. Porque essa é a definição bíblica de bênção, né? Bênção e maldição não é o que me agrada ou o que me desagrada. Bênção é o que procede de Deus. Toda boa dádiva, diz Tiago, vem do alto. Portanto, o que vem de Deus é bênção, não importa o que seja, não importa se é agradável ou desagradável, mas veio das mãos de Deus, é realmente bênção. Agora, se não vem da mão de Deus, isso, faça como o Éder disse ontem, fuja, corra, que com uma semana chamar de amor é complicado, né? Mas fuja. A ideia de que se não é da parte de Deus, então não deve vir, tá certo? Isso nos leva realmente a essa ideia de que a fé cristã, ela possui sacrifício também. Mas o sacrifício da fé cristã nós encontramos em Hebreus 10. Se você puder abrir sua Bíblia,
nesse importante capítulo do livro de Hebreus. Veja que o argumento dele é sobre sacrifícios mesmo, tá? É o que eu quero mostrar a vocês. Capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado, ou não mais teriam a consciência acusada. Teria feito um sacrifício, se esse sacrifício pudesse realmente nos redimir da nossa culpa, não precisa fazer outro sacrifício. Entretanto, nesse sacrifício faz-se a recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade, falando acerca de Cristo. Depois de dizer, como acima, sacrifício de ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o sacrifício, que é a imagem, remove exatamente esta sombra que ele se referiu, para que o segundo, que é o verdadeiro, seja estabelecido. Verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo Jesus, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Leia de novo esse texto. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eu acho esse texto, ontem alguém me perguntou, eu não estava participando do Amigo Secreto. É porque sou amigo de todos. E não secretamente, publicamente. E público, né? Glória. Não. Mas ontem me perguntaram aqui, acho que foi o Mateus que me perguntou, qual que é o meu texto preferido da Escritura. Eu falei, Mateus, aí você me apertou. Difícil isso, para mim é, sabe? Mas esse pode não ser o, mas é um dos. Porque esse texto, ele é o conforto e o consolo do meu coração. De uma vez por todas, uma única vez, um único sacrifício. Não preciso mais, não tenho necessidade de outros. Quando eu vou à igreja, não é um sacrifício. Quando entrego minha oferta, não é um sacrifício. Quando eu louvo a Deus, é um sacrifício diferente, mas não é, digamos assim, uma troca. Porque não preciso mais. Meu coração pode descansar, porque uma única oferta foi feita e ela é suficiente. Sangues de touros, de novilhos e todos os outros sacrifícios não são suficientes, diz o autor de Hebreus. E a prova é que o sacerdote precisava todo ano fazer o sacrifício de novo. Mas agora isso encerrou. E o único sacrifício que Deus requer foi feito. E mais, foi feito para sempre. Para sempre. Percebam isso? Para mim é de fato o conforto da graça de Deus
lembrar disso. Porque nós vamos sair daqui e já aqui cometemos pecados. Os pecados que eu cometerei no futuro já foram pagos. E essa graça é que de fato permite que eu me conforte assim. E mais, ele diz que ele aperfeiçoou, tá? Pretérito perfeito. Já que a gente gosta de gramática aqui, eu não sou o único, né? Pretérito perfeito. Deus já aperfeiçoou de uma vez por todas. Aos olhos de Deus eu já sou perfeito. Mas acrescenta todos aqueles que estão sendo santificados, diz o texto, como Deus está nos santificando. Ou seja, é o ato de me tornar perfeito e o processo de realmente me tornar perfeito ou santo diante dele. Ambos estão garantidos em um único sacrifício. Por isso, a idolatria não nos pode levar a isso, só exatamente a adoração ao Deus verdadeiro. Um único ato. Deus não troca a sua graça. E Deus não exige de nós sacrifício, porque o sacrifício Ele cumpriu. E tudo que eu faço para Deus não deve ser para mim um peso, não deve ser arrastar correntes, não deve ser, na verdade, um alto custo, como se eu não fizer, Deus não me abençoará. Deve ser a minha gratidão, porque Deus já me tem abençoado e eu tenho certeza que Ele me abençoará. É essa a razão porque o sacrifício é colocado exatamente aqui. E no capítulo 10 ele continua, lá no verso 23, a relacionar a esperança com a confiança e com a perseverança. Tá? São aspectos diferentes dessa mesma verdade no qual o sacrifício nos é concedido. O único sacrifício que Deus exige de nós é exatamente aquilo que vemos no Salmo 115 e que está em Hebreus capítulo 13, verso 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos sempre sacrifício, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse é o sacrifício. Mas esse sacrifício não é uma troca. Não é aquele ato de um esforço sobre-humano, eu não quero, mas vou fazer. Não é esse sentido. É que em lugar de eu vir diante de Deus trazendo animais ou trazendo as minhas ofertas para que Deus me perdoe mediante essas ofertas, eu volto diante de Deus para bendizer o seu nome por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez em minha vida. Exatamente isso que o salmista revela, por isso nos leva ao último ponto, ou seja, o louvor. Podem perceber que o Salmo 115 termina como começa, ou seja, não a nós, mas ao teu nome da glória, e agora ele conclui dizendo que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. E vai nos ensinar aqui sobre louvor. Verso 17, louvam ao Senhor. E verso 18, nós bendiremos para sempre. Portanto, a ideia aqui é de louvor. Confiança, esperança no Deus que realmente nos abençoa e louvor. Tá? E esse louvor é a descrição que ele faz também de cada um de nós. Percebam, os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu aos homens. Isso significa que ou está se referindo ao ato criador de Deus e também está se referindo ao fato de que Deus concedeu a terra e colocou Adão como vice-regente. E nos deu isso como mandato cultural. Parte desse mandato de Deus é o ato de louvá-lo. Tem um escritor muito interessante, ele diz o seguinte: se Deus não exigir para si a adoração, se Deus permitisse que outro ser fosse adorado que não Ele, Deus seria idólatra. Porque só Ele pode ser adorado, só Ele é digno de adoração. Por isso, na verdade, Deus nos deu um mandato, assim como são os outros mandatos. O louvor faz parte exatamente dessa natureza, não somente criada, mas desse mandato que recebemos. Deus nos chamou Adão e Eva e disse: olha, agora vocês cresçam e multipliquem. Né? Eu sei que não é sempre pensado da mesma forma, mas esse é o mandato cultural. E esse mandato cultural tem que ser cumprido. Deus disse: olha, darei a terra, você vai lavrar a terra e cuidar dela. Mandato
cultural, tá certo? Deus concedeu um mandato e eles precisam desenvolver esse ato. Dentro desse ato criativo, Deus deu a terra aos homens e nós aqui devemos louvar a Deus, como um ato cotidiano, como um ato do dia a dia, como na verdade um processo contínuo em nós. Há um contraste entre mortos e vivos, né? Entre o contraste que ele faz. Os mortos descem à sepultura, tá certo? E na região do silêncio ninguém louva o Senhor. Nós, porém, é essa a concepção, ou seja, nós, porém, bendiremos o Senhor. Há alguns aspectos importantes sobre esse salmo que não estão tão explícitos assim. É um salmo de Halel, como eu disse, que o povo judeu cantava durante a sua Páscoa. Lembra-se quando celebra-se a ceia e o pastor diz que além de partir o pão, ter dado graça, Jesus deu, distribuiu. Lembra-se que o texto diz que Jesus deu graça, distribuiu o cálice. E lembra-se que o texto de Marcos vai dizer que cantaram um hino. Páscoa. Que salmos os irmãos imaginam os discípulos de Jesus teriam cantado naquele dia? Como um bom judeu, só podia ser o Halel, que são salmos que eram cantados na Páscoa, como eu disse lá no começo. Pode parecer coincidência, mas não é. Pode ter certeza, eu nem me lembrei da Páscoa quando eu sugeri esse tema. Eu não. Ele sim. A Páscoa é exatamente este salmo que ele suscita. Portanto, quando ele fala dos mortos, eu tenho aqui a impressão de que ele está se referindo àquele que na verdade morreu e ressuscitou. Os mortos não louvam, por isso Cristo ressurgiu dos mortos e nós ressuscitaremos com Ele para o louvor eterno de Deus. Exatamente este salmo, ou seja, na minha opinião, isso está relacionado aqui à ressurreição. Por isso, bendiremos o Senhor. O nosso louvor é naturalmente fruto da nossa vida e da nossa relação com Deus. E isso pode nos levar, então, finalmente, a algumas conclusões. Afinal de contas, do que trata o Salmo 115? É mais do que um cântico de louvor. A gente até tentou, mas não deu certo. Os vencedores musicaram este salmo aqui. Depois a gente ensina, quem sabe, no próximo acampamento. Mas, de qualquer maneira, é um salmo, mas é mais do que um cântico de louvor. É, na verdade, a palavra de Deus, inspirada e revelada. E quando a gente diz que a palavra de Deus é inspirada e revelada, significa que ela é relevante para os nossos dias. A pergunta que eu e você temos que fazer é de que maneira esse Salmo 115 é importante para que eu vou viver a partir de agora. Que diferença faz ter estudado e ter compreendido o Salmo? Que diferença isso vai fazer na sua vida? Como é que você, de fato, leva para casa essa palavra? O Salmo revela que nós não vivemos em um mundo de... Nós vivemos num mundo de contraste, não num mundo de meios termos. Tá? Não existe quase. Como não existe mais ou menos. Ou você é nós, ou você é eles. Ou você adora o Deus verdadeiro, ou você é idólatra. Não importa nenhuma concepção que você tenha. Não existe no mundo dois grupos. Não existe meio cristão. Uma vez participava de um encontro de casais e pegaram as fichas e as pessoas declaravam a sua religião. A minha surpresa foi quando apareceu lá dizendo: eu sou evangélico não praticante. Que dizem e que declaram. Eles tomaram emprestado o termo da Igreja Católica. Alguns católicos que dizem: eu sou católico não praticante. Tem evangélico que é não praticante, pode ser evangélico, mas temente a Deus, ou é ou não é, não tem meio termo, não tem quase. Lembra a propaganda do quase, né? Não tem.
Não tem mais ou menos. Ou eu sou ou eu não sou. Ou eu creio ou eu não creio. O mundo está dividido assim, entre nós e eles. Entre esse campo não existe nenhum outro grupo. Por isso é que é importante saber em qual deles nós de fato estamos e onde na verdade nos colocamos. O que somos nós? Se você não for alguém que adora o Deus verdadeiro, a Escritura vai dizer que você é um idólatra. Mesmo que você não creia em Deus, para a perspectiva de Deus, você é um idólatra, porque você serve a uma ideia, a uma ideologia, a uma filosofia, a uma concepção que seja, mas você não tem como escapar exatamente dessa separação que é feita, ou é nós ou é eles. E vem então por fim a pergunta: a quem você vai se dedicar, a quem vamos esperar, em quem confiar e obviamente a quem então nós louvaremos nesta vida, a quem nós vamos servir com gratidão nesta vida. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua hesed e da tua emet, tua fidelidade. Por que as nações perguntam onde está o nosso Deus? Tolice, nosso Deus é invisível, nosso Deus não se vê, porque o nosso Deus está nos céus, governa tudo soberanamente. Os ídolos deles têm forma humana, tem boca, tem ouvidos, tem mãos, mas não falam, não se expressam, não se relacionam. O nosso Deus fala conosco, nos ouve, nos ama. Aqueles que fazem os ídolos e constroem os seus ídolos se tornam iguais aos seus próprios ídolos, insensíveis, cegos e surdos. Mas aqueles que adoram ao Deus verdadeiro tornam-se iguais ao seu Deus. Por isso, nós somos assim. Qual é a descrição da nossa vida cristã? Nós confiamos em Deus, esperamos só em Deus e louvamos só Deus. Essa é a definição de quem eu sou. É exatamente assim que devemos ser. Por isso, eu concluo com a palavra final e professando como salmista essa promessa do fundo do coração. Nós, porém, bendiremos o Senhor agora e para sempre. Aleluia. Vamos orar? Pai, é com muita gratidão que louvamos o teu santo nome. Te bendizemos nesta manhã e reconhecemos a imensa luta que enfrentamos no íntimo do nosso coração. Em razão da nossa natureza pecaminosa que tanto desagrada ao Pai e tanto nos envergonha, por muitas vezes temos no coração sentimentos, pensamentos, palavras e comportamentos que não apenas não convêm, mas em muitas ocasiões têm nos dominado. Somos dominados por sentimentos quando deveríamos, na verdade, dominá-los. Somos dominados por pensamentos que, na verdade, são os senhores da nossa maneira de pensar, que realmente dominam os nossos raciocínios, as nossas lembranças, mas nós entendemos que devemos ser nós que devemos dominar esses pensamentos. E é por essa razão que estamos pedindo ao Senhor que, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade ao Pai, faz-nos adorar tão somente ao Senhor. Faz-nos vencer os nossos ídolos, para que sejamos como o Senhor é, a imagem do teu Filho, para que se manifeste em nós a tua glória. Esteja-se conosco, Pai, nós pedimos, agradecidos por nos trazer exatamente essa palavra, que não é necessariamente uma palavra de advertência, é mais do que isso.
É uma promessa de bênção sobre as nossas vidas. Uma promessa de esperança sobre cada um de nós. É uma promessa de que podemos confiar plenamente no Senhor em todas as circunstâncias e em todos os momentos, porque o Senhor nos ouvirá e nos atenderá. É uma promessa de que realmente podemos descansar sobre exatamente a Tua graça e os Teus cuidados. Ajuda-nos assim e dá-nos sempre essa alegria de bendizer o Teu nome, que ao louvar o Teu nome o nosso coração esteja sempre cheio de desejo, de vontade de ver o Teu nome engrandecido e com alegria e gratidão façamos assim para ver o Teu nome exaltado entre todas as nações. Seja assim conosco, Pai, nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Como eu disse